pessoal, estamos aqui mais uma vez. Tudo que poderia ter acontecido, aconteceu. Por isso que você não está vendo esse belíssimo programa ao vivo e com multicâmeras, como costumamos fazer. Realmente tudo deu errado. Era pra gente ter desistido. Inclusive a gente desistiu, eu desisti, né? Mas meu nobre amigo Carrano me convenceu a fazer desse jeito, que tá uma bosta, mas é melhor feito do que perfeito. Aprendi com o meu diretor que tá ali por trás das câmeras hoje, não por trás da mesa de transmissão, mas vamos aí que o que importa é a mensagem e não a qualidade. Vai chegar, a mensagem vai chegar. Isso é o que eu quero dizer, a mensagem vai chegar. E eu ia começar com uma parada tão otimista, esse aqui já começou, deu tudo errado e que tá uma bosta, eu não vou mais falar. Não tá uma bosta não. Olha que cenário lindo, cara. Como é que isso aqui ia ficar ruim? Lembrando, pessoal, que a gente tá aqui no estúdio, né? Nos estúdios da HD Produções. No HD Productions Studio. HD Productions. E aqui que vai acontecer o Victorious amanhã, o tão esperado 27 de maio, a data pelo qual o Thiago Pamplona perdeu tanto cabelo, criou tanta caspa na cabeça, perdeu tanto cabelo do bigode, mas amanhã é o grande dia. E cabelos brancos também, repleto. Hoje tivemos a pesagem aonde? Na Brewstone. Na Brewstone, se você em casa fala Brewstone, conserta. Brewstone, certo? Tivemos a pesagem hoje com a presença ilustre do nosso amigo Carrano, que veio lá da cidade do queijo para a cidade da tapioca, da rapadura, para comentar ao vivo amanhã com a gente. Todas as lutas confirmadas, não é isso, Thiago? Porém, bom, né? Todas as lutas tivemos confirmadas. alguns ajustes, não é isso? Antes da gente falar das lutas, eu gostaria de fazer uma pergunta para o nobre Carrano. Diga. Carrano, até então, né, da chegada até hoje, tirando todos esses problemas infernais que nos atacou, o que você tá achando do Victorious até então? Excelente, já tinha uma impressão muito boa, né, do início do nosso trabalho, e desde que eu cheguei aqui, tenho a impressão ainda melhor. O evento pautado aí pelo profissionalismo, pela organização e também pela dedicação das pessoas que estão envolvidas. Acho que isso é o mais importante, né? A gente vê, às vezes, não só na cena do MMA, mas no trabalho em geral, né? Muitas pessoas que, às vezes, deixam a desejar no mais básico, que é ter realmente essa motivação, essa vontade de trabalhar. E isso eu percebi muito. Tem sido muito bem tratado, a cidade de Fortaleza é maravilhosa. Tenho bebido Monster agora, principalmente, então fica muito difícil reclamar diante dessas circunstâncias, né? Tá sendo tudo muito legal. Então tô muito animado, ainda mais animado, inclusive, para o nosso evento amanhã. A pesagem hoje foi muito legal. Eu sempre gosto quando pesagens são em lugares assim diferentes. Excêntricos. Não, e a gente fazia, cara, quando eu trabalhava no Brave, a gente sempre buscava também lugares diferentes. Eu acho que assim, se não for uma super luta, tipo um Conor McGregor contra Khabib no Magomedov, você vai encher uma arena só pra ver um cara se pesar, eu acho sempre bom você fazer esse tipo de ativação, porque isso é interessante pros atletas, é interessante pra marca, então é sempre uma alternativa muito criativa e boa. Eu tô muito animado pro evento, tô feliz que você não tenha desistido, embora você tenha criticado a minha ideia, mas eu tô muito feliz que você não tenha desistido. Embora ele tenha dito que tá uma bosta, mas ele acreditou. Exatamente. Nem sabemos se vai funcionar, né? Talvez. Vai funcionar. Aqui, Porque se você ainda não conhece, é uma coisa que eu falo muito, se você ainda não conhece o Thiago Pamplona, se ele diz que vai dar tudo errado, espere um minuto que tudo se conserta. Dessa vez não funcionou. Mas vamos lá, o Carrano falou sobre Khabib e Conor. E assim, modéstia à parte, nossa luta principal é ainda melhor do que Khabib e Conor. Com certeza. Arlen Banks versus... Vamos começar de cima pra baixo, né? Eu acho que melhor. Vamos começar pela luta principal. Arlen Banks versus Alisson Sakuraba. Tem uma história essa luta. Qual é a história dessa luta, Max? Então, o Arlen tá no card desde o início, desde do planejamento do Victorious 4. Alguns adversários passaram aí, né, como adversários do Arlen, a luta acabou caindo. E por último, né, Alisson Sakuraba entrou de última hora, acredito que 10 dias, algo do tipo, lutando numa categoria que não é a dele. Eu acredito que o Arlen tem tudo a perder com essa luta em relação a aceitar uma luta de última hora, com um cara que não tem nada a perder. E o Alisson tem tudo a ganhar, é um cara que está entrando sem compromisso algum, sem peso nenhum nas costas. Ele só tem que performar e lutar, né? E ninguém espera tanto assim, porque sabe que ele entrou de última hora. Porém, é um cara que estava treinando, então realmente ele traz um perigo muito grande. O Arlen muito versado, ex-TUF Brasil 4,
É um cara perigoso de lutar, difícil de treinar até no dia a dia. Então eu acho que temos aí ingredientes importantes para um embate bacana. Concorda, Carrano? Não, cara, concordo plenamente. Eu ia dizer isso, assim, a diferença de tamanho me chamou um pouco a atenção na hora que vê os dois de perto, assim, enfim, dá pra gente perceber que são atletas de estaturas e de alcance diferentes. Porém, é muito interessante frisar isso que você disse, né? O Arlen tá indo pra uma luta onde ele tem tudo a perder e nada a ganhar. Se ele ganhar, ele não fez mais que a obrigação dele. Isso. Inclusive, eu acho que a gente até para tentar dar um estímulo a mais deve reforçar o fato de que isso é algo muito valente, né? Sim, algo, sim. É típico de quem realmente tem sangue nos olhos e quer lutar, de aceitar mesmo com as situações adversas. Porque não é o Sakuraba tá usando isso a favor dele. A gente vê claramente que ele entrou muito relaxado, chegou pra pesagem, estava muito confortável, eu acho, e ele tá vindo para território hostil. Eu imaginei que ele fosse estar um pouco mais desconfortável, fiquei reparando ali toda essa questão da expressão corporal, e ele estava assim muito confortável. Ele sabe que realmente ele tá vindo na boa. E assim, você fala uma coisa muito importante. A gente fala muito em relação ao Sakuraba, ele é corajoso de aceitar uma luta com 10 dias contra um cara versado que nem o Arlen, porém, o Arlen também está sendo muito corajoso de aceitar uma luta contra um cara que não tem nada a perder. Né? É um cara que tá leve, vai entrar leve, né? que vai lutar contra o Arlen. Na verdade ele não vai entrar leve, né? Porque eles bateram 7-3. Leve seria 70. Vai entrar um super leve, né? Mas falando de peso, calma aí, cara, porque eu quis fazer a introdução para chegar no ponto que eu queria chegar. O Sakuraba, que eu queria falar de pesos. Aí você deixou leve, aí vou fazer o link pra já falar o que eu queria falar. O Sakuraba, eu julguei já uma luta dele de 5-7, que foi a primeira luta que ele fez. Então o moleque já lutou de 5-7, de 61, e ele tava na categoria 66. O Sakuraba começou a lutar muito cedo, né? Com 15 anos. Então com 15 anos ele tinha 57 quilos. Obviamente ele foi crescendo, porque você ainda é uma criança com 15 anos. E aí ele foi, obviamente, também mudando de categoria. Então é um cara que já lutou de 5-7, de 61, de 66 e aceitou pegar essa luta em cima do laço para bater 7-3. Então vai ser a 4ª categoria que o moleque vai lutar na vida. Isso prova a bravura dele, né? Não só o fato dele ter aceitado a luta 15 dias, mas dele ter aceitado a luta em 15 dias numa categoria, irmão, que é discrepante, né? Como o Carrano falou, uma das coisas que mais chamou a atenção foi realmente a diferença de tamanho. O Sakuraba é um 66 que pode ser um 61. Sim. E o Arlen é um 70 que pode ser um 77. E aí eu acho, Thiago, que com essa luta encerraremos de uma forma sensacional o card do Victorious 4, né? Pincelamos luta principal. Co-main event, tô gostando pode repetir de novo, por favor? Repetir de novo é redundante, né? Você pode repetir. Co-main event. Nosso co-main event, eu gosto de dizer que é uma batalha entre dois baianos em solo cearense. Né? Nós temos de um lado Deco da Hora, do outro lado Arthur Lima de Salvador, porém treina lá na Pitbull Brothers em Natal. Deco estava treinando em Salvador, porém treinou 5 anos lá na CM System em Curitiba. Então os dois atletas foram buscar conhecimento fora de casa, em equipes grandes, que tem qualidade de material humano, que tem qualidade de treino, de aprendizado. E são dois caras que também estão lutando fora da sua categoria, peso casado. O Arthur gosta de oscilar também, já lutou de 7,7, vai lutar de 7,5, já lutou de 70 na Rússia. Então, assim, Deco é um cara que... Acho que você pode até falar melhor do que eu, Thiago. O Deco é um cara que vem querendo lutar e demonstrando essa vontade de fazer parte do card há muito tempo. Desde o começo, desde as primeiras postagens. Eu conversei com ele hoje. Desculpa, a gente estava vindo, a gente veio pra pesagem juntos, né? A gente veio no mesmo veículo. E a gente veio trocando uma ideia e tal, e aí ele falou assim, cara, eu quero muito lutar amanhã, você não tem ideia. Ele tava comendo, né? Porque eu vi ele no café da manhã do hotel e ele comendo. De boa, comendo de boa, indo pra assim, pesagem. Cara, você tá... Ele falou, não, eu tô um pouco abaixo e tal, então assim, eu tô tranquilo. Eu falei, que bom. Ele, cara, eu tô por causa disso, porque eu quero lutar, eu quero estar nesse evento, eu quero participar. E eu fiquei, assim, me marcou muito, assim, sabe? E aí depois ele continuou contando como é que foi a trajetória, as coisas que ele tinha feito e tal. Mas você falou na hora, me veio na cabeça. Ele falou isso comigo hoje mais cedo, assim, ficou um negócio que ficou martelando ali pra mim. Ele desde o começo tá pedindo luta, tá mandando mensagem, tá marcando o arquirrival dele lá, o Greco, querendo alguma luta. E aí conseguiu a luta, vieram lá de Salvador pra cá, os caras realmente estão querendo lutar. E, assim, o estilo do Deco é muito isso, é muito de ir pra cima, de buscar. E ele coloca isso na luta também. O que vai fazer o Arthur lutar de volta. Que o Arthur é um contragolpeador, o Arthur é um cara que espera a hora certa, é um cara que tem um jogo de chão muito bom, mas o Deco vai obrigar ele a se virar logo, né? A gente conversou muito sobre isso, inclusive, né, Thiago?
que a gente achava que ia ser uma luta muito boa, porque o Arthur ele tem aquela base típica da Pitbull Brothers do Karatê, de entrada e saída, de controlar essa distância, e que provavelmente, de acordo com o jogo do Deco, ele não ia conseguir manter essa distância, porque o Deco ia querer ir muito para cima, uma hora ele ia se encontrar com as costas na grade. A grande diferença é que a gente tem no Arthur um faixa preta afiadíssimo. E que tem um jogo de guarda bom. E um jogo de guarda muito bom, né? Eu vi pessoalmente, eu narrei uma luta dele, a última luta dele contra um faixa preta muito bom, Ítalo Gonçalves, multicampeão. E, poxa, ele assim, não deixou a desejar em nada na luta de solo, no grappling. Então eu acho que se a luta se manter em pé, a gente vai realmente ter um jogo aí de encaixe para ver quem consegue impor sua estratégia melhor. O Deco, para mim, vai querer ir para cima, meio que já colocando para fora toda essa vontade que ele já vem mostrando aí de querer lutar, foi aceito, já chegou amarradão, quero lutar. E o Arthur também tá querendo lutar, é um menino que tá querendo se manter ativo. Então realmente acho que é uma luta que tem tudo para ser muito movimentada. Se acabar no chão, eu acredito que se o Deco for agressivo, pode rolar alguma coisa. Se o Arthur for assertivo nas finalizações, pode rolar uma finalização também. Ou seja, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O Deco finalizar parece um pouco mais difícil, né? Porque ele sim, falou. sim. Então nem tudo, né? Eu acho que se o Deco finalizar no chão é mais por golpes ou algo do tipo, né? O Arthur já tem um chão mais afiado, né? O Arthur já tem um chão mais afiado. Ele é o Arthur é um cara mais técnico, né? Tem um detalhe ali em pé, né? Que a coisa da guarda do karateca que vocês estavam mencionando, é que ele vai usar muito as pernas para marcar a distância, né? Sim. Então isso pode ser tanto um ponto muito positivo, que vai fazer ele manter a parte exterior do cage e se movimentar de forma elusiva, né, diante do Deco, mas ao mesmo tempo é muito fácil você, por mais que você seja acostumado, a sua base, é muito fácil você perder a distância quando você está medindo com as pernas. Então, se o Deco realmente for bastante agressivo, ele pode se aproveitar disso na hora da movimentação, encontrar às vezes ali, porque a mão vai só marcar mais ou menos, mas é na perna que está ficando. E ele vir por cima, jogar algum golpe ali muito potente, e ele é um cara ele tem uma estrutura física bem comprimida, né? Um cara que tem muita força bruta. Então acho que a gente vai ter um co-main event aí que realmente não deixa nada a desejar aí pro main event, não. E o Deco, posso estar enganado, mas acho que não. Todas das 6 vitórias dele, ele foi por via rápida. Ele nunca venceu nas mãos dos juízes. Ele ou finalizou ou nocauteou. Então é um cara que vai para encerrar a luta. Ele não vai para enrolar, ele não vai para ficar ali naquele joguinho de entre e sai. Ele vai para fazer acontecer. Isso condiz muito com a vontade dele que ele demonstrou em querer lutar o evento, né? E aí, passando para a próxima luta, a gente tem Maristela e Carmen, não é isso? Um duelo de estilos, literalmente. A Maristela... Um duelo de estilos na trocação. Na trocação, exatamente, bem colocado. Maristela, poxa, sandazeira nata, já foi campeã sul-americana, vice-campeã mundial. Em todas as suas lutas, a gente vê esse Sandá em ação, né, voltado para o MMA. Porém, a minha grande curiosidade para essa luta da Maristela que é produto do Victorious, né? 3 lutas, 3-0, as 3 lutas no Victorious, tá indo para sua 4ª luta. Porém, a minha grande curiosidade da Maristela, que para mim esse é o maior teste da carreira dela, apesar de ser com mais um estreante que ela tá lutando, que a Carmen, ela é uma menina que é agressiva e gosta de ir para cima. Então, que é uma característica da escola. Exatamente. Também, da Dragon Como a gente estava falando da luta anterior, de entrar e sair, e se a Carmen for muito agressiva, ela pode, de repente, conseguir diminuir essa distância e não deixar a Maristela entrar e sair tanto. A Carmen, apesar da estatura, é mais baixa, está lutando numa categoria que não é a sua também, é conhecido como ser muito, muito agressiva. Né? Que, inclusive, ela bateu o peso abaixo da categoria de baixo. Elas vão lutar de 5-2, a Carmen bateu 4-7, abaixo da peso átomo, que seria a categoria dela. Eu tava falando com o Max mais cedo, a gente tava conversando na pesagem, justamente quando a gente tava olhando a Carmen em comparação com a Maristela, e falando isso, que muita gente pode achar que é uma desvantagem, mas é uma coisa. Ela, como é uma trocadora, o estilo da Maristela é o estilo mais polido, né? Ela é aquela striker mais técnica, então ela obviamente tende a levar vantagem quanto mais você dilatar o tempo de combate.
E aí a gente pode pensar assim, mas se ela for para trocação franca, você está jogando a moeda para cima. Mas às vezes jogar a moeda para cima é aumentar as suas chances. Se elas forem ter um combate de 15 minutos, em que tenha muita troca de golpe, entra e sai, bate aqui, gira, para ela às vezes não é vantagem. Para ela é melhor transformar o negócio numa briga de bar. Isso é uma estratégia válida e poderia acontecer. Até citei pro Max alguns exemplos que a gente já viu. Falei, olha, se ela é tão agressiva assim, né? A gente vai ver ainda, ela tá fazendo a estreia no MMA, então a gente não sabe como é que ela é dentro do cage. Vamos ver. Mas se ela trouxer esse histórico de agressividade, pode ser uma estratégia tanto, às vezes até involuntária, mas pode funcionar muito bem. Porque é isso, cara. O negócio não tá dando certo, transforma em baile funk que resolve. Inclusive, a última derrota da Maristela, pelo menos que eu me lembro, foi contra a Viúva Negra numa luta de kickboxing. A Viúva Negra é parceira de treino da Carmen. E a Viúva Negra ligou o ventilador no 3, foi pra cima e conseguiu atordoar a Maristela. Então, de repente, a Carmen tá pegando o bizu ali. Não sei, né? Tudo pode acontecer. E assim, cara, a Maristela, ela tem um jogo dela. Ela é um tipo de atleta que você sabe como é que ela vai jogar. Só que ao mesmo tempo ela é tão boa no que ela faz que ela consegue colocar em prática esse jogo da mesma forma. A DK, a equipe da Carmen, é muito conhecida por ser bem estratégica, né? Eles criam as suas estratégias e colocam elas muito bem na luta. Então realmente eu estou muito curioso para ver como que a Maristela vai se sair diante de uma adversária dura e como que a Carmen vai lidar com essa... com a Maristela não conseguir parar. Mexe, entra, sai, bate, sai, né? E assim, eu quero ver como que ela vai agir, como que ela vai tentar anular esse jogo típico da Maristela do Sandá. Perfeito. E antes dessa luta, teremos Robson Casaco versus Lucas Sorin. Uma curiosidade que eu gostaria de colocar aqui, o Sorin hoje chegou pedindo para se pesar, e aí eu tinha uma balança reserva lá, né, para ele não usar a balança oficial, só para ele checar o peso, e ele tentou usar a balança estava sem bateria, ele tentou ligar e estava sem bateria, eu fiquei, putz, cara, não tem outra bateria aqui. Ele, cara, é por isso que eu sou eu. Ele tirou da carteira uma bateria. Não, aí Robson MacGyver. Ele tinha... Lucas MacGyver. Lucas MacGyver. Ele tinha uma bateria de balança dentro da carteira. Ele pegou uma camisinha, uma caixa de leite, fez um satélite e transmitiu o resultado. Um pouquinho de papel celofane. E assim, ele só tinha essa bateria. Não era que eu sou um cara prevenido e eu tenho todos os tipos de baterias e pilhas. Ele só tinha o tamanho certo. Ele abriu aqui, cara, essa bateria... É essa bateria. E eu tava com a minha mochila, cheia de coisa. E eu ando também com um bocado de coisa. Pilha, power bank, you name it. Mas ele tinha a bateriazinha. Só isso que eu achei. O que é uma curiosidade. Um detalhe curioso. Chamaremos o Lucas Sorin amanhã de o homem da bateria. O homem da bateria. The Battery Man. Se você não trouxer essa história amanhã durante a transmissão ao vivo, prometo. Eu vou ficar muito contrariado. Porque esse é o tipo de história que engaja o público. Não, tô falando sério. Você acha que eu tô de sacanagem? Não, eu sei. E eu acho que a gente já podia começar com esse apelido, né? The Battery Man. Lucas, The Battery Man Sorin. Que em inglês, inclusive, serve que ele pode ser o cara que... Exatamente, o cara que tá ligadão ali. Não, e também, né? Você give him a battery. Tipo, você deu uma surra em alguém. Sim, perfeito. Então, baterias à parte. Robson Casaco fez uma das melhores lutas do ano contra Gabriel Ramos, né, no Victorious. E uma luta que ele era um azarão, né? Isso. Tomou knockdown, aplicou knockdown, ganhou na decisão. A luta duríssima, 3 rounds muito movimentados. E assim, a luta foi duríssima, mas foi clara. Né? O Casaco venceu aquela luta, venceu os 3 rounds, começou tomando um atraso no primeiro, virou e aí chegou a vencer os outros 2 rounds com folga. Exatamente. O que eu gosto do Casaco, se você não viu ainda, né? Tem No Caminho pra Luta, que foi lançado recentemente, falando da história do Casaco. O moleque tem uma história realmente inspiradora, muito bacana. E ele transfere isso para dentro do cage, em termos de vontade, de ir pra cima, de bravura, de... Pô, eu tomo 1, mas eu vou dar 2. E isso é um jogo perigoso pro Sorin. O Sorin, apesar de ser mais longilíneo, né, tem aquele jogo típico do Sandá também de entrar e sair, tem experiência internacional em competição. Porém, o Casaco é um cara que você nunca pode contar ele fora. Nunca é carta fora do baralho. O Casaco, ele vai te surpreender de alguma forma, porque... ele tem coração, ele vai levar um knockdown, ele vai levantar, ele não vai parar enquanto ele não te dá um knockdown, enquanto ele não te finalizar. Isso. Não é isso? Essa foi uma das coisas também que chamou a atenção. Dentre as lutas masculinas, eu acho principalmente, teve várias questões de diferença física, né?
Eu falei da diferença de tamanho ali na luta principal e tal. Mas nesse caso é uma diferença de biotipo, né? Que eu achei que foi muito marcante. Então, sempre aí tem que deixar também aqui o registro dos parabéns, né, pro matchmaking do Victorious, que é muito bom por conta disso. Porque isso gera realmente narrativas e possibilidades interessantes. Às vezes é melhor você ver um atleta que é longo e outra, não só que é longo, porque ele pode ser um cara muito longo, mas que não tem um jab, né? Que não sabe usar a distância. Que não sabe usar a distância, mas que é o caso dele. Ele vem de um estilo que prima pela manutenção da distância, que prima pelo controle de cage, etc. Então vai ser esse tipo de cara contra alguém que sempre tenta invadir o espaço adversário, está sempre agredindo, avançando. Então acho que nesse ponto é mais uma vez aí, mais uma grande vitória do matchmaking do Victorious, conseguir entregar uma luta que estilisticamente faz sentido. Esqueci o que eu ia falar, mas eu vou lembrar. Ele fica corado. Eu custei lembrar a palavra em português aqui. Custei bem mineiro, né? Eu custei lembrar a palavra em português que ele fica corado quando é elogiado e ele não sabe como reagir. O bigode pra quem não sabe, o matchmaker do Victorious é o Max. E eu. Ambos nós dois. A gente e o senta Fernando. A gente senta e conversa. Continuo sem me lembrar. Sim. A gente anunciou o Casaco como Brawler. Né? O que é o Brawler? Brawler é o cara que é o brigador. É o cara que anda pra frente, que sai na porrada. Mas aí pode parecer que é só brutalidade. Mas não, cara. O Casaco, ele é técnico nisso. Sim. Ele bate, ele tem um boxe em linha, ele mantém a guarda alta, ele tem movimento de cabeça, ele não é só um brigador. Né? Ele é um brigador que tem técnica. E uma coisa que eu gosto no Sorin é que ele tem esse jogo de bate e sai, do Sandá, mas quando ele entra, ele é muito agressivo. Ele fica ali movimentando, mas quando ele entra para colocar, ele tem golpes duros, ele tem bons chutes, então a gente não pode tirar a possibilidade do Sorin entrar com a mão dura também, um chute bem colocado ali no Casaco. E ele sabe usar muito bem a envergadura, né? O Sorin, ele sabe usar muito bem essa envergadura. Próxima Próxima luta, luta, Samara versus Milady. Samara versus Milady. Cara, acho que protagonizou talvez aí, você falou de histórias da pesagem, né? Acho que vale a pena contar essa também. Vale um podcast só pra isso, né? Histórias da pesagem. Que a gente tava na pesagem, eu ia fazer algumas outras coisas e ia voltar ao hotel, né? Então deu 10 horas ali praticamente. Na verdade, quase 10 horas. Quase todos os atletas tinham pesado, faltava só ela. E a gente já tava meio contando que ela não ia aparecer, né? A tempo. E aí eu fui pegar um Uber, chamei lá no seu... Patrocina nós aí, Uber, aliás. Fiz uma propaganda de graça pra vocês. Não, vamos fechar com a Uber depois. Aí chamei o Uber, tô lá aguardando e olhando no celular. Então eu tô vendo a hora. E aí, cara, deu tipo 9h59, literalmente... Passa a Milady correndo com o técnico, os dois baforidos do meu lado, e entrou pra dentro. Eu olhei e falei, cara, eles vão chegar 1 minuto antes. Não, o relógio vira e eles chamam o Thiago às 10 horas em ponto. Que era o último segundo, literalmente, pra poder se pesar. Eu já tava com o discurso pronto. Pessoal, infelizmente a pesagem é numa janela de tempo, o atleta não vai bater o peso, mesmo que ele esteja no peso. Vamos ter que negócio. Eu já tava pronto já tava na ponta da língua. Aí quando ele chegou, eu. Não tenho o que dizer. Só se pede lá, tá tudo certo. Chegar às 10 é a mesma coisa. Exatamente. Né? E lembrando que Milady bateu peso. Samara bateu inclusive um pouquinho abaixo. Um pouquinho não. Bateu consideravelmente abaixo da categoria. Samara bateu o peso certinho. E cara, essa é uma das lutas que realmente eu não... É difícil de ver um favorito. Assim, é difícil de ver um favorito pra essa luta. É muito equiparado tecnicamente. São 2 meninas da trocação que... Sei lá, de repente pela Samara ser mais alta, ter algum tipo de vantagem, mas a Milady, treinada pelo Carlos Frota, o Carlos Frota é um cara muito agressivo, então ele passa muito isso tecnicamente para os alunos, né? Muito agressivo e muito técnico também. Sim. É um cara muito, muito bom de estratégia, de luta mesmo, assim, de entender a luta. O Carlos Frota realmente é um fenômeno. E passa isso muito bem para os alunos. E uma coisa... também da equipe dele, é que a galera não nega luta. O Jackson Machado, que infelizmente se machucou, estava fora do card, ia pegar o John Jones, também subindo de categoria, o Gustavo Jones. Um cara muito maior do que ele, um cara que é uns 70 quilos com 1,90 m, o Jackson ia pegar esse cara, a Milady está subindo de categoria para pegar a Samara, então eles não negam luta. Eles vão para cima porque eles sabem do potencial dele, eles sabem que eles podem nocautear qualquer um a qualquer hora. Né? Então, tiro o chapéu também para a equipe do Carlos Frota. E falando sobre esse lance do peso,
A Milady bateu abaixo da categoria também, assim como a Carmen, que a gente comentou, né? E por que isso está acontecendo? Porque ultimamente tem sido muito difícil casar lutas femininas. Sim. Então o que acontece? A gente está tendo que colocar as meninas para lutarem em categorias que às vezes não são a dela. A própria Maristela não é 5'2" naturalmente, ela é uma 4'8". Só que é muito difícil arrumar a luta de 4'8". Aí o que foi que a gente fez? Cara, vamos abrir a 5'2". E até treinamento, né, cara? Se você for olhar assim, pela situação que a gente vive como um todo, tem sido muito difícil para os atletas até se manterem, fazendo um processo de corte de peso prolongado, fazer um treinamento, às vezes uma manutenção do peso, é muito difícil, porque você não tem a estrutura completa, você não tem o tempo completo para você poder trabalhar, porque a gente está vivendo já há mais de um ano, né, um cenário que é completamente anormal. Então, acho que não só nas categorias femininas onde tem essa motivação extra, mas mesmo nas categorias masculinas a gente viu gente que bateu um pouco abaixo por conta disso. Às vezes o cara tem que se garantir, porque eu não vou chegar lá, não é aquele cenário, vou sair na rua, tá tudo aberto, eu vou ali, eu compro um sulfato de magnésio e tiro aquele 1 quilinho extra. A gente não tá nesse universo, cara. As coisas mudaram. Então, até para isso a gente acho que todo esse contexto acabou ajudando, né, a gente a ter esse cenário. Sim. É uma luta boa. Eu acho que as duas lutas femininas são muito boas. Essa vai abrir o card em relação à luta feminina, né? Vai ser a primeira luta feminina da noite. E aí depois a gente vai para uma luta muito interessante, né? Ricardo Capoeira e Vitor Aranha. Vitor Aranha. Vitor Aranha, o personagem do Homem-Aranha do Trenzinho da Alegria, né? E Ricardo Capoeira, um cara que vem da capoeira, ou não, oriundo da capoeira. Vem, né, da capoeira. O Aranha também vem da capoeira. E o Capoeira, representante de Aquiraz, né? Em peso, muito conhecido na cidade. Conhecido como o terror de Aquiraz. O terror da Aquiraz. E eu acho que essa luta, sendo a segunda luta da noite, vai ser a luta que vai dar um up bacana no card, porque são dois caras que gostam de se movimentar. O Aranha tem o judô a seu favor, é faixa preta de judô, tem o seu projeto social. O Capoeira, faixa preta de kickboxing, também não é bobo no chão. Então, assim, são tem mais dois caras com muita vontade de luta. O Capoeira tem evoluído bastante nos últimos tempos. O Vitor passou um tempo lá na Pitbull Brothers treinando também, né? Tem orientações boas na equipe dele também. Cara, eu acho que essa luta vai ser sensacional. E o mais bacana é que o Capoeira, toda vida que ele vai lutar, ele entra, ele dá um mortal. Assim que ele entra. Eu tô muito curioso para ver como esse mortal vai parecer nessa estrutura que a gente tá aqui. Vai ficar lindo. Vai ficar muito bonito. Muito bonito. E eles tiveram um momento curioso aí, né? Além da... Eu tô tentando lembrar quem pesou com a pizza debaixo do braço. Foi o Rogério, foi da luta anterior. Da luta anterior, né? Mas dos dois teve um engraçado, porque o Aranha apareceu com a máscara de Homem-Aranha, né? E aí o técnico, ele já falou, toma um chinelo aí pra você dar uma chinelada na aranha. Então eles ficaram e aí os dois se divertiram, depois se abraçaram, aquele momento, né, de confraternização, de espírito esportivo. Mas foi acho que um dos momentos mais engraçados ali da pesagem. Realmente também. Essa pesagem tem várias histórias boas pra contar. Eu gosto muito dessa luta, embora os dois sejam da capoeira, eles tomaram destinos diferentes, né? O Ricardo Capoeira migrou pro kickboxing, hoje é faixa preta de kickboxing, e o Vitor Aranha foi pra luta agarrada, pegou a faixa preta dele de judô, chegou a treinar wrestling também, competiu no wrestling. Então, são dois caras da capoeira, que vêm da capoeira, que tem um estilo diferente, um estilo movimentado, mas um pouco mais striker e o outro um pouco mais grappler. Então, vai ser uma luta que é um duelo de estilos que não é bem um duelo de estilos. Exatamente. Não sei se ficou claro. Aí, abrindo o card, teremos Márcio Valério versus Rogério Souza. E falando em pesagem, esses dois tiveram histórias curiosas, porém bem diferentes. Exatamente, completamente discrepantes. A gente teve Rogério Souza, que subiu na balança com a caixa de pizza, né, e umas esfirras de chocolate, sim, batendo 2 quilos abaixo da categoria dele, né? E aí temos Márcio Valério, que subiu na balança. O que foi que aconteceu, Thiago? Márcio Valério Se botasse a pizza do junto com ele, é capaz de dar diferença, não, né? Márcio Valério subiu na balança com 70 quilos e 300 gramas. Coincidentemente, o limite da categoria de cima. Né? Então, o Márcio Valério bateu o peso da categoria de cima, embora a luta tivesse sido de 66. E o Rogério bateu 67 e alguma coisa. Bateu abaixo da categoria. Não, 67 não, desculpa. 64. Ele bateu, acho que bem a 4,700. Com a pizza na mão.
Com a pizza na mão. Sabe Deus quantos quilos tinha aquela pizza? Ela tava enorme. Pois era bem recheada. Cara, e eu prometo, desculpa, Thiago, mas é porque na hora que ele abriu, que eu vi, eu falei, não, é só a caixa. Quando ele abriu, bateu uma fome. Você é louco? E eu olhei, quando eu vi calabresa, eu falei, eu nem curto muito, mas só o cheiro. Max, né? Eram 9 horas da manhã. E o cara querendo comer uma pizza. Estava craving uma pizza. Aí eu olhei pro carro, não, pizza de manhã, eu falei, que pizza de manhã é o quê? Eu peço 2 pizzas à noite pra me comer de manhã, se tiver gelada, melhor ainda, se tiver negócio de micro-ondas é pros fracos. E aí, essa diferença de peso, né, o Márcio Valério abatido e chateado porque não conseguiu bater o peso, e o Rogério, cara, de boaça. Com a caixa de pizza Parecia na mão. que não tinha perdido peso. Ele que tomou um Monster antes, falou pro Jonathan, pro nosso diretor, que não, cara, ontem à noite eu não comi nada, só depois comi uma fatia de queijo, um ovo e abri um Monster. O maluco faltando um dia tomou um Monster pra pesagem. Sensacional. E luta, essa sim é um duelo de estilos. Rogério Souza, oriundo do striking, do kickboxing, mais de 40 lutas de kickboxing, detentor do cinturão do Ultra, de outros eventos de kickboxing também, vai pegar o Márcio Valério, que foi pro podcast, a gente tentou fazer as contas de quantas lutas ele tem, não deu, mas é tipo de 700 a 1000 lutas o maluco tem de jiu-jitsu. Muito, muito experiente na luta. Acorda de manhã, toma café, faz aula de jiu-jitsu, escova os dentes, outra luta de jiu-jitsu. Pelos últimos 9 anos. Brigou com o irmão no quarto, contou como luta de jiu-jitsu. Contou e ganha medalha e tudo. E ele compete muito sem kimono, então ele tem já uma vivência. Obviamente favorece o MMA. Sim, exatamente. Então ele já tem uma vivência aí na luta agarrada. Acredito que o Márcio Valério vai ser favorito para essa luta, por ser grappler. E por estar acima do peso também, né? Porque na luta agarrada, na hora de fazer força, de botar na grade e tentar uma queda, o fator peso tem uma influência considerável. Mas eu tenho, assim, eu concordo com você quando você diz que ele vai ser favorito, porque ele tem todos esses fatores a favor dele. Mas eu acho que a forma muito tranquila como a negociação e todo esse processo se transcorreu, já mostra que o Rogério tá bem pode preparado. dar uma falsa sensação de confiança excessiva pro Rogério justamente por conta disso. Então acho que é uma armadilha. Eu não sei se ele vai cair ou não, tá? Eu diria até que não. É um cara muito experiente, centrado e tudo mais. Porém, tá aí uma armadilha montada. Ele pode se pegar pelo excesso de confiança. Pô, acabei perdendo peso, fiquei bolado, fui falar com o cara, mas tá tudo tranquilo. Então, assim, isso gerar um cenário confortável, e aí, obviamente, a gente pode ver tirarem proveito disso do outro lado e a gente ter uma surpresa. Eu acho que eu não descartaria esse cenário, não. O Rogério, que não é bobo de chão, né? Faixa azul de jiu-jitsu, se movimenta bem, não é um cara que é difícil não é um cara que é fácil de quedar, é um cara que é difícil de encontrar ele, né? Você não vai achar as pernas do Rogério muito fácil, e é um cara que entra de upper e de joelho muito bem. Então, nessa aí, se o Márcio Valério vacilar, pode tomar um pesão no meio da face e cair desfalecido no canvas. Lembrando que uma curiosidade bacana também é que o Márcio Valério tem a maior envergadura, né? Ele tem a maior envergadura. O cara, irmão, coça o joelho sem mexer o ombro, é só assim, ó. Então, assim, envergadura muito grande, e se ele souber usar, pode ser. 1,70, eu acho. 1,70 e alguma pouquinha coisa. E 1,89 de envergadura. É muita diferença. É muita diferença. Ele é o antebracinho de dinossauro, né? Ele é o antebracinho de dinossauro. Ele é o anti-Cody Garbrandt, né? Exatamente. E aí, encerramos o nosso card. 7 lutas sensacionais. Lembrando que a gente começa pontualmente às 19 horas. Pontualmente. O link vai ser liberado aí no YouTube. Com essa mesma estrutura, porém estaremos bem mais organizados, bem mais bonitos e bem vestidos também. O meu terno já está passado. Né? Eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa, que a gente teve alguns erros na transmissão, né? Para quem tentou acompanhar o nosso podcast aí não conseguiu, e a gente está filmando aqui só com uma câmera agora. Mas saiba que a nossa produção é feita pela gente e a produção do dia do evento é feita pela HD Produções, que é uma empresa que não comete esse tipo de erro que cometemos, né? Não, então, com certeza não se preocupe, porque, caramba, eu fiquei com medo agora de zicar, mas eu vou falar. Vai ser lindo. Não se preocupe que esse problema de, a câmera não funcionou, o áudio não tá chegando, cara, isso não vai ter. A gente tá lidando com um nível de profissionalismo, assim, absurdo. A gente viu nos testes, né, amanhã, inclusive tem mais, realmente, e tá muito bonito no tá vídeo. Lindo. O que dá pra dizer é isso. Já tava muito bonito ontem, agora que tá tudo montado, tenho certeza que vai ficar mais bonito ainda. E assim, a gente... cara, tá me dando comichão aqui. Vou beber outro Monster e amanhã a gente volta. Eu não durmo, né?
Essa o de noite, hoje, provavelmente, o Thiago não dorme, tem vários eu não sonhos. durmo. O Carrano vai comer o chão, como ele falou. Ele falou, me deu comichão. Eu entendi, Nossa senhora, que piada infame. Aí, é porque eu entendi que ele vai comer o chão. Eu falei que deve ser coisa cara, de Minas. Não, eu fiquei pensando, será que comer o chão é alguma coisa de Minas, alguma expressão de Minas? Não, foi só uma piada ruim mesmo. Uma piada boa, eu falei. Talvez tenha parecido que eu falei A sorte é ruim, que esse cara é meu amigo. mas é boa. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Se você tiver acompanhado a gente, né? Mas acompanharam, eu tenho Se certeza. tiver dado certo, isso aqui que estamos tentando Fizemos fazer. funcionar, isso é o que importa. Amanhã estaremos bem preparados, bem vestidos, com o nosso Monster na mão, sentadinho ali do lado da geladeira, da Monster também, e prontos para narrar para vocês, comentar, assistir e, né, se emocionar junto com vocês, que teremos 7 lutas sensacionais, encerrando com Arlen Banks versus Alisson Sakuraba, a 4ª edição do Victorious Fighting Entertainment. Thiago Carrano, já tô com o coração pulando batida, não sei Eu se é não por causa tava, do mas eu fiquei Monster, muito nervoso agora. mas amanhã é o dia do show. Se você ainda não acionou o sininho lá, aciona. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Você vai conseguir acompanhar tudo ao vivo, completamente gratuito, com câmeras de cinema. Você já tá vendo que a estrutura tá sensacional. E se você não comprou o seu pay-per-view, não precisa comprar, porque não tem. É de grátis. É de gratuitos. Só acessar o link e assistir tudo isso aqui sem pagar absolutamente nada por isso. Maravilhoso. E é isso, rapaziada. Boa noite a todos. Durmam bem. Amanhã, não esqueçam, 5 horas já coloca a cerveja na geladeira. E o Monster? Abre o Monster. É porque A o cerveja Monster, da Brewstone? a cerveja da Brewstone. O Monster você espera um pouquinho mais que você não vai pedrar. Então, 7 horas em ponto, ao vivo, entraremos live. Carrano, Thiago e eu trazendo pra vocês o Victorious 4. Carrano, suas palavras finais pra gente se despedir na sua voz, por favor. Eu vou falar apenas que eu tô muito animado, muito empolgado para chegar amanhã. Mal vejo a hora aí de abrir a transmissão às 19 e de lá tocar o barco aí com 7 lutas incríveis. Tenho certeza que vai ser uma noite de nocautes, de finalizações, e qualquer luta que for pra mão do juiz vai ser um lutão, enfim. Vambora que vai ser demais. Agora sou eu que não durmo. Fiquei nervoso. Valeu, rapaziada. Boa noite. Fiquem na paz, usem máscara, álcool gel, distanciamento social. Até amanhã.